Prezados, muito boa noite. Estamos em direito agora no Prato Cheio Podcast. Fala-vos Jacinto Antônio Túbia. Hoje estamos com o jovem do Palanca, Eduardo Pedro, 28 anos de idade. Eduardo Pedro é representante dos Jovens Negociadores Internacional da Energia no Comitê Capítulo Africano. É também mestre em Direito Ambiental e de Energia pela Georgetown University, não é? Trabalhou em projetos de direito societário, petróleo e gás e energias renováveis. Isso na trajetória em Portugal, Angola, Brasil, Estados Unidos da América. Dani Pedro, fala-nos um bocado da tua trajetória acadêmica e profissional, por favor. É muita coisa, né? E ouvimos um bocado dessa tua trajetória. É inspirador. Queremos inspirar os jovens, queremos inspirar jovens angolanos e não só. E nada melhor do que falar da primeira pessoa. E estamos aqui com uma ilustre e grande figura. Fala aí, irmão. Primeiramente, boa noite aos nossos telespectadores. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus por estarmos aqui hoje e agradecer a coordenação do Prato Cheio Podcast pelo convite que me foi formulado na pessoa do Cristóvão Pedro e do Jacinto Túbias. Yeah. Que por algum motivo nós chamamos Tubias cá nas nossas ruas do Palanca. Mas é Túbias ou Tubias? Não, Tubias. É tu. Mas fica assim, você vai aparecer todos os dias, corrigir as pessoas, Túbia. Passa. Deixamos passar, entendeu? Passa no barulho, né? Passa no barulho. Ok, vamos Mas passar também no tem barulho. ouvido embaixador do Palanca. Por acaso é um nome que me identifica, porque eu nasci e cresci no Palanca e sempre tive muito orgulho de falar sobre o Palanca, né? Porque nós temos muitos preconceitos, há em certa medida uma imagem discriminatória em relação ao Palanca e eu sempre tentei me posicionar no sentido de defender a minha bandeira. Eu nasci e cresci aqui e é importante que as pessoas percebam que no Palanca existe muito mais do que aquela bolha que eles tentam colocar as pessoas que vivem aqui, né? Nós temos acadêmicos, temos excelentes profissionais, temos excelentes artistas, desportistas e etc. Então, a minha veia de embaixador de Palanca surgiu efetivamente nessa defesa acérrima em relação a essa circunscrição administrativa que eu tanto amo. Por acaso, esse Palanca é que me recebeu. Mas é mesmo nesse Palanca, e pronto, falou da discriminação, é muito discriminado porque o Palanca dizem que é bairro de estrangeiros, não quero trazer aqui os nomes, e prontos. Eu acho que devíamos começar a desconstruir isso, não é? Exatamente. E nós podemos olhar isso em várias perspectivas. Primeiro, em relação à questão dos estrangeiros, eu olho numa perspectiva, primeiro, de acolhimento. Se muitos estrangeiros se sentem confortáveis aqui, é porque as pessoas daqui os acolheram muito bem. Isso é algo positivo. Boa. Depois, temos uma outra perspectiva que é da diversidade cultural. Aqui no Palanca tu tens povos de várias regiões e tu consegues perceber a riqueza cultural que há aqui. Depois, Doutor, também é considerado campus universitário. tu tens uma das melhores universidades do país, quiçá a melhor, está no Palanca. Correto. E além da Universidade Católica temos outras universidades. Estou a falar da Utanga, o ISTA, né? Exatamente. Passa a publicidade. Exatamente. Yeah. Então, nós temos mais motivos para nos orgulhar deste bairro do que motivos para nos envergonhar. Sim, porque saiu do Palanca, ou seja, nasceu no Palanca, não é? Nasceu no Palanca, do Palanca, Universidade Católica, da Universidade Católica, Estados Unidos da América. Um puto do Palanca de 28 anos. Aqui duas notas. A primeira é que eu sempre acreditei no poder de uma frase. Fernando Pessoa. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. E
durante o meu percurso, sempre procurei entregar tudo nas mãos de Deus, lutar para perceber qual era efetivamente a vontade de Deus na minha vida e entregar os meus sonhos nas mãos de Deus. E graças a Deus, a obra nasceu, né? E estamos a viver essa obra. Universidade Católica. Eu queria que falasse da Universidade Católica. As dificuldades. E o que foi estudar na Universidade Católica? Né? Estudar na Universidade Católica foi das melhores bênçãos da minha vida, porque a Universidade Católica, quando começou a ser construída, nós apreciamos. Okay. E, aliás, durante muito tempo, aquele foi o nosso campo de futebol. Foi o nosso campo de futebol, exato. E sempre sonhamos em estudar lá. E quando eu entrei, foi uma festa muito grande para mim. E durante o percurso universitário teve desafios, mas graças a Deus conseguimos contornar cada obstáculo que apareceu no caminho e culminou. Esse contornar de obstáculos culminou com a nossa licenciatura em Direito, a nível da Faculdade de Direito da Universidade Católica. E durante aquele percurso, sempre acreditei que era possível fazer mais, né? Eu tinha um lema na altura que era palanca no mapa, que era, eu vou colocar o palanca no mapa, vou dar o melhor de mim, cada lugar que eu for, vou deixar bem claro que sou do palanca. E onde, mesmo na Universidade Católica, né, depois surge essa perspectiva de teres de avançar, né? De avançar para os Estados Unidos da América, né? Mas antes o percurso foi de muita batalha, foi de muita luta, né? Eu gostava que passasse assim de forma muito miúda, né? Muito miúda essa luta na universidade. Possivelmente teve de deixar cadeira, não sei, teve recursos, não sei, tinha uma outra dificuldade de não pagar propina, talvez, se calhar não alimentar, né? Sei que vive próximo da universidade, mas mesmo assim acredito que tinha dificuldade, se calhar, de sair da universidade ou na biblioteca para vir para casa, né? Sim. Assim, em 5 minutinhos, né? Não sei se nos pode falar disso. Primeiro, e também estudaste na Católica, sabes como é que é a universidade, o nível de rigor e a excelência que desde cedo os professores passam para os estudantes. O mínimo aceitável na Universidade Católica é alto. É muito alto. Tu tens que te esforçar muito para conseguir fazer bem as tuas coisas na Universidade Católica. E obviamente que eu não queria fazer o mínimo, né? Então a fatura a pagar era ainda maior. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque durante meus 5 anos de universidade eu fui a pé. Sim. Fui a pé. Yeah. Nunca paguei táxi para a universidade. Yeah. Mas isso porque vivia próximo da universidade, não por outro motivo. Sim. Eu falava isso nos meus colegas que viviam mais distantes. Falava, olha, vocês até têm sorte porque vocês vêm de táxi, eu tenho que vir a pé. Mas eu vivia a 5 minutos da universidade, o que era muito conveniente para mim, e graças a Deus não tive dificuldades em relação a pagamentos de propina, porque meus pais conseguiram custear as propinas. Percurso acadêmico. Obviamente que num primeiro momento houve aquele choque, porque no ensino médio o ritmo de estudo não é tão, não exige tanto de ti como na universidade. E apesar de eu vir de uma instituição que também era católica, o Complexo Escolar São Domingos, eu ainda consegui sentir essa diferença entre o ensino médio e a universidade. Mas também não deixou cadeira? Não, graças a Deus, durante meus 5 anos de faculdade não deixei nenhuma cadeira. Mas fiz um recurso. Fiz um recurso no segundo ano. Você fez um recurso? Fiz um recurso no segundo ano. Extremamente duro. Não sei, mas dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Falo porque, pronto, eu passei para aquela casa e você via os corredores da morte, né? Uma série de pessoas, não é? O Eduardo só fez uma cadeira. Sim. Deu o meu melhor. Eu vivia muito próximo da universidade, então me facilitava passar o dia na universidade. Às vezes voltava para casa para comer e depois voltava à biblioteca.
essa conjuntura facilitou muito. Então eu aconselho as pessoas a viverem próximo do local onde estão a estudar. Se houver a oportunidade de viver próximo da universidade, eu recomendaria. É melhor. Porque eu acho que podes ser muito mais produtivo vivendo próximo, porque tu não perdes 2, 3 horas para vir para a universidade ou para voltar para casa. Tens Isso é mais tempo de cansativo. estudo Tu tens mais também, tempo yeah. de estudo. Yeah. Tens mais tempo de estudo à partida. Então eu recomendo, se houver essa oportunidade, claramente, porque nem todo mundo tem essa possibilidade de escolha. E eu digo que sou privilegiado em parte porque eu nasci e cresci no Palanca e a universidade foi construída próximo da minha casa, então fui privilegiado. É um handicap. Yeah. Foi Um handicap. fui privilegiado nesse sentido. Então foi em certa medida mais fácil. Mas acho que uma outra questão que eu gostaria que as pessoas percebessem na universidade é que é importante viver intensamente a universidade. Viver intensamente a universidade é o quê? Na Católica, por exemplo, nós temos muitas coisas para se fazer. Correto. E uma das grandes formas de aproveitar a universidade, mais do que ter boas notas, é se relacionar bem com as pessoas. Com os professores, com os colegas, com os funcionários administrativos. Mas quando fala etc. relacionar-se é de todas as faculdades? Sim. Ou só da faculdade na qual fazes parte? Eu recomendo que seja com a universidade mesmo, no geral. No geral. Com a tia da limpeza, com segurança, com o bibliotecário, com um colega de uma outra faculdade. Há um professor que recomendava o bom dia às senhoras que tratavam da higiene da universidade e aos senhores os seguranças, né, que controlavam a nossa universidade e controlam. É apologista dessa ideia, porque tenho visto estudantes, não é, que vão para a universidade, para entrou, chegou com carro, sem carro e pronto. Qualquer caminho passava e tudo mais, não respeitavam aquelas pessoas que estavam aí. É de opinião que aqueles senhores que tanto dão deviam ser muito bem respeitados dentro da universidade. 100%. E pelos professores também, né? 100%. Repare, a Universidade Católica é um todo. A Universidade Católica não é o professor PhD, não é o estudante quadro de honra, é um mas todo. não estou a falar só da Universidade Católica, estou a falar da universidade em si, né? Eu estou a falar da Universidade Católica, estou a falar do instituto, de institutos, estou a falar de Espteca e pronto. Exatamente. O Piaget e não só, não é? O que quero então, dizer não é... nos focarmos só na Católica. né? Exato. Pronto, vamos falar das universidades, né? para não sermos conotados. Não, estamos só falando, estamos a falar da universidade e tal lá. Sim, eu acho que é fundamental. Isso é uma questão de educação, na verdade. É fundamental que se cumprimente as pessoas, é fundamental que se trate todo mundo com respeito, com cordialidade. Tu não vais respeitar alguém só pelo título ou pela condição socioeconômica. Eu acho que tu tens que respeitar alguém só por ser humano. Okay. E a minha base parte daí. Os meus valores, os princípios, sempre me mostraram esse lado. Boa. Então não sei viver de uma outra forma. E é algo que eu recomendo para todo mundo, na verdade. Terminou a universidade. Em pouco tempo, muito, Estados Unidos da América. Foi bom estar nos Estados Unidos da América como estudante, né? Eu não sei se foi bom, mas para si foi bom. Eu não sei, não imaginaria como né? Não, e depois estudou na Georgetown University. Sim, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. E tem graça que a Georgetown também é uma universidade católica, né? Boa. Georgetown também é uma universidade católica. Foi uma mudança de 360 graus. Porque já não estavas próximo do Palanque, já não tinhas uma universidade próximo do Palanque, já não tinhas o pai, a mãe, o irmão ao seu lado, nem os familiares ali, nem os cambas. Perdeu tudo isso. Entrou em depressão, aspas. como muita gente. Não. Graças a Deus não entrei em depressão. Eu deixei a minha família, os meus amigos aqui, mas eles sempre estiveram muito próximos, graças a Deus. Falávamos o tempo todo, videochamadas e etc. Graças a Deus não tive
nenhuma crise de depressão ou coisa do gênero, porque o processo de adaptação foi fácil em certa medida. Teve os seus desafios por conta da barragem, da barreira linguística, porque na altura não era fluente em inglês. A cultura era nova e totalmente diferente da nossa, mas ainda assim conseguimos nos adaptar, conseguimos viver a nossa vida normal que vivíamos aqui, no sentido de fazer as mesmas atividades, ir para a igreja, jogar futebol, ir para a biblioteca, exatamente as mesmas coisas que eu fazia aqui, né? A única diferença é que era num ambiente diferente, com uma língua diferente. Então o processo de adaptação foi, em certa medida, fácil, nesse sentido. O que é fazer ciência nos Estados Unidos da América? Fazer ciência nos Estados Unidos da América. E pronto, se calhar devia, nos explicando mais ou menos o que é, devia incentivar as pessoas também a voarem. Né? E como chegou lá? Quer dizer, eu queria assim, de forma muito... a nos inspirar também, tá vendo? Assim, muito informal, mas a nos inspirar. Não, exato. Primeiro é que eu acho que devemos sonhar. Sonhar. É de borla. Acho fundamental sonharmos. E quando eu estava na Universidade Católica, no meu 4º ano, eu sempre acreditei em Deus. Eu sou uma pessoa que acredita muito no poder de Deus. E no meu 4º ano, eu escrevi uma carta para Deus. E nessa carta que eu escrevi para Deus, eu não pedi coisas para Deus. Eu agradeci por coisas que eu não tinha, mas que tinha fé que algum dia teria. Na verdade, na altura, eu tratei coisas que não existiam como se já existissem. E dentre várias coisas que eu escrevi na carta, e espero que ninguém tenha lido na altura, porque se alguém lesse me chamaria de maluco, porque eu agradecia por carro que eu não tinha, por casa que eu não tinha, por um mestrado que eu não tinha, porque ainda nem tinha terminado a licenciatura sequer. E eu lembro de ter agradecido a Deus por me permitir fazer um mestrado em Direito Petrolífero nos Estados Unidos da América. Na altura não tinha passaporte, não sabia falar inglês. Mas já agradeceu muito antes de ter Exatamente. ido nos Estados Unidos da América? Exatamente. Uau. Tratei uma coisa que não era como se já fosse. Né? Fé radical, né? Uau. Fé radical. Porque há muitos inspiradores e motivacionais, há muitos motivadores que dizem que rema, não é? Rema. E se calhar traria aqui, por exemplo, e joga futebol, muitas vezes quando quer marcar golo, pega na bola, chutas e a bola vai lá. É isso que você fez. Foi nessa perspectiva, né? Eu sonhei, entreguei nas mãos de Deus e deixei Deus me guiar. E a cada oportunidade que Deus me dava, eu procurava dar 100% de mim. Boa. Eu fui nos Estados Unidos com uma bolsa de uma instituição petrolífera. Na altura, a conversa da bolsa surgiu num contexto de pós-graduação. Eu estava a fazer uma pós-graduação em Direito de Petróleo e Gás na Universidade de Agostinho Neto e os meus colegas eram já ligados ao setor, eles já trabalhavam no setor petrolífero, então volta e meia partilhavam oportunidades. A minha mentora sempre puxou por mim no sentido de dar sequência à minha vida acadêmica. Sempre puxou por mim, sempre acreditou que eu podia fazer um pouco mais. E quando a oportunidade surgiu, me inscrevi, fiz os testes, graças a Deus passei e fui lá para os Estados Unidos para fazer a formação. Eu fiquei perplexo na medida em que é algo que estavas no 4º ano, escreveste e pronto, deu certo. Graças a Deus, graças a Deus. O ensino nos Estados Unidos da América, Angola. Qual é a diferença? Quais são as maiores diferenças? E se tivesse, pela diferença, devíamos ver aqui depois também, se nos pudesse, se o tempo nos permitir, falar do que a gente poderá melhorar ou pode melhorar a nível de Angola, a nível de ensino, por exemplo. E sei que, com todas as nossas dificuldades, foi nos Estados Unidos da América e teve êxitos. Angolano, do Palanca, embaixador do Palanca, foi nos Estados Unidos da América e teve êxitos. Quer dizer, o nosso ensino de Angola, o nosso ensino, né, quando falo nosso ensino, falar de Angola, é bom.
Comparado aos Estados Unidos da América. Hum, a questão de mencionares o Palanca também foi uma motivação, porque lá nos Estados Unidos eu tinha essa apetência de colocar o Palanca naquele mapa também, né? Boa. Então tive que me esforçar muito para garantir que não representasse mal o meu Palanca lá naquele nível. As realidades são totalmente diferentes. Eu vou preferir falar da minha experiência. Bom. E não tanto de uma análise comparativa muito profunda em relação às duas realidades, porque isso depois ia exigir muitos dados e etc. Vou falar da minha experiência. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive 1 ano a fazer o inglês acadêmico, porque eu tinha que fazer o mestrado, e o nível que se exigia para um estudante de mestrado era alto. Então tive que fazer um curso de inglês acadêmico para estar mais familiarizado com a academia, com a forma como se escreve um artigo científico, etc, etc. E deparei-me logo com uma coisa que eu achei muito interessante. As salas, a nível do inglês, eram pequenas e os professores acompanhavam atenciosamente os estudantes. E foi algo que me chamou muita atenção, né? Porque eu nunca tive tão habituado a ter um acompanhamento assim tão de perto, salvo lá na primária e etc. A nível da universidade, do ensino médio, não senti isso. E lá nos Estados Unidos isso é institucional, né? Os professores têm a obrigação de receber os estudantes, né? Eles chamam office hours. Os professores têm gabinetes e recebem... Office hours. Ou em português, né? Esse é um outro problema, né? Mas pronto, vamos cortar. O conceito de office hours, no fundo, é todos os professores têm que tirar um tempo para receber os estudantes nos seus gabinetes, para explicar, caso os estudantes tenham dúvidas sobre alguma coisa, caso os estudantes precisem de orientação em relação a um determinado tema, um trabalho, precisam de recomendações de livros e etc. O professor tem que obrigatoriamente disponibilizar a nível do seu programa não só o conteúdo programático, mas também o horário que ele estará disponível para receber os estudantes no seu gabinete. E isso faz toda a diferença, porque muitos estudantes não conseguem falar na sala porque são um pouco tímidos e já podem ir no gabinete do professor, e aquilo é feito de forma muito controlada, né? E isso ajuda bastante. Um outro detalhe também, eu aqui muitas vezes tinha que gravar aulas no telefone. Sim. E lá eles têm um sistema de gravação de aulas. As salas de aulas têm câmeras, tu assistes às aulas, depois as aulas são partilhadas no sistema acadêmico. Uau. Quando terminar a aula, tu podes assistir literalmente a aula que tu acabaste de participar. Uau. Assistes, consegues tirar os teus apontamentos com mais calma, colocas pausas onde não entendeste, voltas e etc. Isso também ajuda bastante no processo de aprendizagem. Ensino-aprendizagem. Yeah. Então, essa combinação de tecnologia ao mais alto nível e essa cultura de atenção e responsabilidade em relação ao desempenho dos estudantes também faz muita diferença a nível do sistema de ensino. Ainda não chegamos aqui, se bem que a nível da universidade eu tive um professor que tinha essa cultura, o professor Bangula Kemba tinha essa cultura de office hours. Vamos depois falar disso, vamos avançar. Pronto, depois vamos falar da necessidade de termos aqui. Mas eu gostava de ouvir essa tua trajetória mesmo, para cá está a ser positivo. Ok. Mas falou, por exemplo, do inglês e queria avançar depois do inglês, começou a ter aulas. Petróleo e gás em inglês. Petróleo e gás em inglês, já. Epa, fez direito. Olha, o inglês é como o português. O nível
de linguagem vai depender do meio que você vai frequentar. A linguagem na igreja é diferente da linguagem desportiva, a linguagem desportiva é diferente da linguagem acadêmica, e a nível da academia, a linguagem para a medicina é diferente da linguagem de engenharia, a linguagem de engenharia é diferente da linguagem de direito. Então, depois de aprender o inglês, tive o desafio de focar no inglês jurídico. Né? Ok. E foi muito desafiante porque, primeiro, é que o sistema jurídico deles é diferente e os calhamaços e etc. já estávamos habituados a partir daqui, né? O volume dos livros e etc. E o desafio era entender o que se lia, né? Porque o inglês era muito mais técnico, então exigia muito mais horas de leitura, muito mais preparação. E mais do que isso, o sistema de aulas é totalmente diferente também. Porque eles têm um sistema socrático em que o professor, no princípio do semestre, ele disponibiliza um programa. Mas é um programa muito detalhado. Esse programa vai dizer de forma específica. Por exemplo, as aulas lá começam em agosto. O programa vai dizer de forma muito específica todas as tarefas que vais fazer em agosto, todas as tarefas que vais fazer em setembro, outubro, até dezembro. Dia de prova, as páginas do livro que tu vais ter que ler na semana X do mês de setembro. Você não precisa ler todas as páginas. Não precisas ler todas. Tem um programa, tu vais seguir o programa. Fala, olha, essa semana, na semana de 1 a 5 de outubro, tu vais ler, imagine, 100 páginas. Mas tu tens que te preparar, e aí é que vem a questão do sistema socrático. O professor, como já te deu o programa, o professor entende que no dia da aula tu estás pronto para discutir as 100 páginas que você leu. O professor não vai ir para a aula para te ensinar as 100 páginas. O professor vai para a aula para discutir as 100 páginas que você leu. E se você tiver alguma dúvida, ele vai estar aí para te ajudar nas suas dúvidas. Então ninguém vai para a aula cru. Então aí o professor está pura e simplesmente como um orientador. Exatamente, Não é? exatamente. Já entende que o estudante sabe e ele, ponto, depois das orientações dadas, vais buscar o conhecimento e depois ele vem para te orientar apenas. Exatamente, Esse é o método exatamente. socrático. Exatamente. É mesmo nessa perspectiva de guia, de orientador. Não é. Então chega a ser muito mais fácil, Eduardo Pedro. Não sei. É assim. Comparando, porque nós aqui temos um sistema totalmente diferente. Nós Nós aqui lemos quase tudo. E nós é que temos a capacidade, por exemplo, enquanto estudantes, de ver o que é importante e o que não é importante muitas vezes. Eu acho que o nosso sistema é de provas. O nosso sistema é de provas. E o sistema dos Estados Unidos da América? Tu tens estudantes universitários que só estudam quando têm provas. Sim. O sistema dos Estados Unidos é um sistema, pelo menos a nível da faculdade de Direito, que é a experiência que eu tive, é um sistema que tu tens que te preparar para as aulas. Boa. E no meu primeiro ano de mestrado, eu sentia que o tempo de aula era mais difícil que o tempo de prova. Ok. Porque no tempo de aula, tu vais ter que te preparar para todas as aulas. Vai lá, se vai estudar 100, 80, 70 páginas para uma aula, tu tens que estar preparado para responder perguntas sobre cada uma dessas páginas. Tu não sabes qual é a pergunta que o professor vai fazer. Então tu tens que ler tudo ao detalhe. Boa. Depois tem um outro detalhe. Isso varia já da metodologia, vai de professor para professor. Existem professores que, se ele te faz 2 perguntas em 2 aulas diferentes e tu não estás preparado para responder essas 2 perguntas, tu já podes reprovar na disciplina dele. Ok. Então, o nível de preparação para as aulas é bem maior. E daí que eu acho que os estudantes angolanos muitas vezes conseguem ter sucesso no exterior, porque aqui estuda-se muito
E lá, e muitas vezes não é de forma assim tão organizada, tão Sistematizada, metódica, tão sistematizada. E lá tu tens essa estrutura, essa forma metódica de avançar. Daí que fica em certa medida mais fácil, né? Tu estudares e a qualquer momento ligares para o teu professor e falar, olha, tenho dúvida em relação a isso, o professor te explicar. Mandares um e-mail, sair com o professor para tomar um café e o professor te explicar. Ires muitas vezes para o escritório do professor. Isso facilita bastante. Facilita né? muito. Eduardo, por acaso temos muitos assuntos Está sendo muito boa essa conversa, mas muito boa mesmo. Eu não queria terminar sem lhe fazer essa pergunta. Entre estudar e não estudar, o que é mais importante? Porque tem-se ouvido pessoas a dizerem assim, olha, é preferível não estudar, faz o business, faz o não sei o quê, papá. Mas daí, eu queria que em um minuto ou menos, falasse da importância do estudo versus não estudar. E pronto, te dava um conselho para os jovens angolanos, não é? Sobre pronto, trajetória. Sei que aprendemos muito, mas o que é importante para ser bom, né? A nível acadêmico e profissional. Não falamos daquele profissionalismo, mas teremos uma nova rubrica, né? Um outro dia para falarmos disso. Excelente, excelente. Sempre apologista do estudar. Sou apologista do estudar. E o estudar aqui não deve ser encarado somente numa perspectiva de ir para a universidade. Estudar é muito mais do que isso. Porque até o empreendedor, até o empresário, tem que fazer estudo de viabilidade, análise de negócio, estudar o mercado, analisar a concorrência, ver em que medida é que o produto que ele pretende apresentar para o mercado pode representar efetivamente uma mais-valia. Tudo isso é estudo. Então, eu recomendo sempre o estudar. E para os mais jovens, a minha recomendação é que levem a escola a sério mesmo. Foquem nos estudos, deem o seu máximo nos estudos e não fiquem muito preocupados com o sucesso assim do dia para a noite, né? O sucesso fácil, aquela ideia de vou ser rico amanhã, vou ter milhões de dólares amanhã. O sucesso leva tempo, exige que se respeite a um processo, exige que se trabalhe muito, que se dedique muito, que se estude. Então a minha sugestão é sempre a mesma. Jovens têm que estudar. Tem que estudar. É um jovem de sucesso? Essa é uma pergunta difícil, né? Para mim, eu estou aqui a entrevistar. Eu vou dizer já de forma particular. Eu estava a ver o teu currículo. E é muita coisa, um jovem de 28 anos ter aquela toda trajetória. Espetacular. Senti-me feliz, né, por ser jovem como eu. E pronto, angolano, do Palanca. O Palanca me acolheu também. Nós vamos das bandas. Somos um povo acolhedor. Nós nos dizem das províncias, né? Vêm lá de Malai, nós das províncias, né? Dizem assim, mas é só uma forma de falar. E Eduardo é um jovem de sucesso. Obrigado. Não sei se está sendo uma honra para mim estar a falar contigo, né? E mesmo uma honra estar a falar contigo. Vamos ter mais conversa. Pronto, e não temos mais tempo, estão já estão já a discorrer e pronto, teremos uma outra oportunidade. Eu vou fechar mesmo, o Eduardo vai falar mais, se calhar vai agradecer no outro dia, noutra ocasião. Caros perdi as palavras, mas está emocionante, mas telespectadores, seguidores do Prato Cheio Podcast, tivemos uma conversa com o Eduardo Pedro. Eduardo Pedro é jurista, não é? Hoje já trabalhou nos Estados Unidos da América, Angola, Brasil e Portugal. Ainda falta muito. Isso é uma coisita só, né? Daquilo que nós começamos, né? É um iceberg, tem só uma cabecinha, mas tem muita coisa para baixo. E com 28 anos ainda vai dar muito. Boa noite a todos e esperamos-nos nas próximas oportunidades. Teremos uma nova edição com o Eduardo. Esse é o Prato Cheio Podcast. E estamos juntos, sigam-nos.